Olá, bom dia. Nós vamos apresentar sobre o exame andrológico de suínos. O grupo é composto pela Ana Clara, Américo, Aislan, Derek, Isabel, João Vitor e Luciana. Então, em decorrência das técnicas mais recentes de inseminação artificial, foi possível adquirir um menor número de cachaços nas propriedades. E com isso, foi possível comprar reprodutores de maior qualidade genética, maior índice genético, o que favorece a distribuição genética de melhor qualidade e a maior e melhor eficiência dos programas de melhoramento genético. Então, os machos eles devem ser rotineiramente avaliados com exame clínico, anamnese, avaliação quantitativa e qualitativa do sêmen. E essa anamnese, que é o primeiro passo, deve obter todos os dados da história progressiva dos animais, de preferência com os profissionais ligados ao manejo deles. A anamnese é definida como o conjunto de obtenção de informações do histórico dos animais. Uma boa anamnese deve conter informações sobre as condições de alojamento dos animais, vacinas, manejo e medicações utilizadas. Algumas das perguntas que devem ser feitas durante a anamnese são, por exemplo, quais as principais causas de morte dos reprodutores, se os animais possuem uma ficha individual ou se possuem uma ficha coletiva, para vários animais, se o manequim é ajustado de acordo com a altura dos animais ou se a altura do manequim é padrão para todos os animais, se são utilizadas vacinas, quais são utilizados, se os animais são avaliados periodicamente, se o mesmo funcionário é o responsável pela movimentação dos animais e pela coleta do ejaculado, e uma das principais perguntas seria como é feita a realização da movimentação dos animais antes da coleta do ejaculado, ou seja, se esse animal sofre algum estresse, sofre alguma agressão, se esse animal é manejado corretamente. Primeiramente, é realizada a anamnese, coletando informações sobre o histórico da granja e do animal, como do que o animal vem se alimentando, onde ele está instalado, se ele já teve ou não a primeira cópula e quando foi a última cópula. Depois disso, faz o exame clínico geral, onde são observados parâmetros como a temperatura retal, frequência cardíaca, frequência respiratória e TPC. Depois, parte-se para análise visual, onde vão ser observados a condição ou score corporal do animal, a simetria entre seus membros e a simetria dos seus órgãos sexuais, e é feita uma análise dos órgãos sexuais aparentes. Se tiver qualquer abscesso, papiloma ou ferida, isso já exige maior atenção no exame andrológico. É avaliada também a condição musculoesquelética desse animal, a sua resposta ao ataque e, por fim, muito minuciosamente, é feita a análise dos membros locomotores e também da parte ventral do animal, porque qualquer afecção nessa área vai indicar que o animal não consegue passar pelo processo de inseminação, ele não consegue passar pela coleta, porque ele não vai conseguir realizar o salto, e isso faz com que o animal precise ir para o descarte. Após toda a anamnese e exame clínico, vamos partir para o exame andrológico em si. Vamos examinar primeiramente o escroto. Ele é ventral ao ânus, deve ser de consistência lisa, sem sinais de cicatrizes, inflamações ou abscessos. Existem algumas características que podemos julgar como desejáveis, sendo ela a flexibilidade, que em alguns casos, futuramente, pode predispor uma hérnia. A sensibilidade ao toque, o animal deve estar livre de dor. Ele deve ser sempre de espessura fina. A temperatura deve ser em torno de 36,8 graus Celsius, cerca de 3,2 graus Celsius abaixo da temperatura retal. Isso garante uma viabilidade espermática. Ao avaliar o testículo, devemos avaliar se ambos estão presentes, eles ficam dentro do escroto. Se estão bem posicionados e se não são pendulares. Eles devem ser grandes, de contorno regular e elíptico. Devem ser comparativamente macios e móveis dentro do escroto, caracterizando a presença de um fluido seroso peritoneal. Isso evita danos por compressão. Também devem ser livres de dor. E as medidas devem ser a largura de 4,8 a 8 cm e o comprimento de 8,2 a 12 cm. O epidídimo é constituído por cabeça, corpo e cauda, e ele sempre é avaliado perante a sua posição. Para uma melhor avaliação, devemos fazer uso de ultrassonografia. A cabeça localiza-se no polo ventral do testículo. O corpo é de fina espessura e estende-se medialmente ao testículo, e é de difícil palpação. A cauda, ela fica no polo caudal do testículo,
tem forma de nós e uma consistência elástica. O cordão espermático conecta o testículo ao corpo do animal por meio de vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, ducto deferente e músculo cremaster. Ele é de difícil palpação devido ao posicionamento testicular. Quando palpado, não deve apresentar sensibilidade à dor, nem alterações de volumes, cistos, hérnias, encurtamentos ou torções. O pênis é fibroelástico e apresenta a flexura sigmoide pré-escrotal, e ela se distende para o prolongamento do órgão. Ele não possui glande, e a extremidade final apresenta-se no formato de um saca-rolhas. Temos algumas características que são desejáveis quando o pênis está exposto. Por exemplo, a mobilidade, que é quando o pênis se expõe sem dificuldade nenhuma. As mucosas devem estar ausentes de irritações, ferimentos ou aderência. O prepúcio é a pele que reveste o pênis. Ele não deve apresentar nenhum tipo de ferida. Também, como já foi citado no pênis, ela não deve apresentar aderência. A avaliação, ela leva em consideração o tempo do primeiro contato com o animal, com o manequim, até a primeira monta, primeira tentativa de salto. Esse tempo ele deve ser inferior a 15 minutos. E problemas físicos, de saúde, entre outros problemas que o animal pode ter, vai causar uma baixa dessa libido no animal. Diferente dos parâmetros reprodutivos, o comportamento sexual ele não é muito avaliado na sonicultura, pois os machos alojados em CPS, eles raramente são expostos a fêmeas em estro. Dessa maneira, o comportamento sexual do macho ele é coordenado pelo sistema nervoso central, baseado na presença de hormônios sexuais. Existem diferentes linhagens, tem a linhagem macho e a linhagem fêmea. E essas linhagens têm diferença na puberdade entre elas. A linhagem macho, ela apresenta a puberdade entre 6 e 7 meses de idade. E os machos da linha fêmea, eles apresentam puberdade por volta de 8 a 9 meses. Existem também diferenças quanto ao treinamento de diferentes linhagens. As linhas macho, elas respondem melhor ao treinamento do que as linhas fêmea. Eles precisam de mais tempo para treinamento, a linha fêmea. A partir do momento em que o reprodutor ele inicia sua rotina na central, o comportamento sexual pode ser avaliado de diferentes formas. Isso durante a monta do manequim. Os diferentes métodos de avaliação desses machos geralmente se iniciam a partir do mesmo ponto comum, que é a entrada do animal na sala de coleta. Outras avaliações também durante esse processo englobam o tempo decorrido da primeira exposição peniana até a extensão total do pênis para fora do prepúcio e o tempo total que ocorre a ejaculação. E também o número de saltos realizados até que se inicia a ejaculação do macho. Animais com baixo libido, eles demoram para iniciar e completar o seu salto. Esse processo ele deve ser no máximo de 15 minutos, que após a monta e a ejaculação, porque para evitar contaminações desnecessárias pela exposição do pênis. Essa avaliação é importante na rotina, visto que existe uma correlação entre o comportamento sexual do volume ejaculado e, além disso, a redução da frequência dos saltos animais pode acarretar no ejaculado maior de percentuais de anormalidades, porque vai ficar espermatozoide ejaculado antigo e vai ser ejaculado ruim. E também vai ter baixa motilidade. Na avaliação espermática, os principais parâmetros a serem avaliados são a produção e a qualidade do espermatozoide. Através desses parâmetros, é possível detectar desordens reprodutivas que posteriormente podem causar problemas de fertilidade. Na produção espermática, a concentração é o número de espermatozoides presentes em 1 ml de ejaculado. Ao multiplicar a concentração espermática pelo volume de ejaculado, obtém-se o número total de espermatozoides. Na rotina, o volume é determinado pelo peso. 1 grama vai ser igual a 1 ml. Além da produção espermática, espera-se que o ejaculado tenha qualidade, alta motilidade e baixa taxa de defeitos morfológicos. Através da motilidade, é possível indicar o número de espermatozoides móveis presentes no ejaculado. A motilidade é expressa sempre através de porcentagem e pode ser feita
maneira subjetiva e objetiva. A maneira subjetiva é feita com lâmina e lamínula, onde é colocada uma gota do ejaculado entre a lâmina e a lamínula, e essa motilidade é avaliada através do microscópio. Na avaliação objetiva é utilizado o sistema CASA, que determina a motilidade média de espermatozoides numa amostra, de acordo com a movimentação de cada célula. Também é através da motilidade espermática que é possível avaliar a morfologia da célula e verificar e quantificar as anormalidades presentes no espermatozoide. Geralmente são analisadas 200 células, das quais um reprodutor é considerado bom quando no sêmen in natura apresenta uma taxa menor que 30% de anormalidades presentes, e no sêmen congelado uma taxa menor que 20%. Por isso que esse exame precisa ser feito com muita atenção e com muita responsabilidade. O conhecimento sobre a relação exata entre as informações geradas pelo exame andrológico e fertilidade na espécie suína podem ter maior impacto tanto sobre o mérito genético dos futuros reprodutores, quanto sobre a eficiência da inseminação artificial. Muitos parâmetros utilizados para a avaliação do reprodutor suíno são adaptações de outras espécies. Como desafio atual, temos a elaboração criteriosa das etapas do exame andrológico específico para a espécie suína, incluindo a revisão dos valores de referência e padronização das metodologias utilizadas. A integridade estrutural e funcional das estruturas espermáticas é indispensável para o funcionamento da célula no processo de fecundação. Nesse sentido, avaliações mais específicas dessas estruturas podem complementar as análises de qualidade seminal. Alterações de componentes celulares como membrana plasmática, acrossoma, DNA, mitocôndria, dentre outros, podem ser identificados a partir do uso de corantes fluorescentes realizados na análise em equipamentos como microscopia fluorescência, sistema CASA, que possuem módulos de fluorescência, ou citômetro de fluxo. O status oxidativo da célula espermática também pode ter determinado suínos, através da análise de propriedades químicas ou da quantificação de espécies ativas a oxigênio ou substâncias antioxidantes. Existem ainda testes mais elaborados que avaliam a competência funcional do espermatozoide suíno, como testes de ligação ou penetração da zona pelúcida e até mesmo testes de fecundação in vitro de oócitos. A pesquisa de fatores presentes no plasma seminal que possam estar associados à qualidade seminal ou até mesmo à fertilidade também faz parte da análise seminais avançadas na espécie suína. Nesse cenário, estudos buscam identificar proteínas plasmáticas relacionadas a maior qualidade seminal e até mesmo possíveis candidatos a marcadores de fertilidade. Apesar do potencial que o resultado das análises seminais mais avançadas pode representar, tais avaliações, atualizações da avaliação andrológica em suínos ainda não são implementadas na rotina das CPS, devido à necessidade de investimentos em equipamentos e especialização de mão de obra requerida para sua execução. Portanto, os avanços obtidos na análise de sêmen suíno ainda se restringem ao nicho científico. No entanto, com a aproximação entre a indústria e centros de pesquisa, algumas análises específicas podem ser inseridas como complementares ao exame andrológico. Apesar da inseminação artificial
ser a principal biotecnologia empregada na suinocultura, os machos de alto mérito genético e de maior valor não são avaliados rotineiramente. Por isso, é necessário criar e implementar a rotina de execução do exame endológico na CPS para investigar não só a produção de doses, mas também as condições de alojamento dos animais, o índice genético do plantel e desempenho a campo. Já no momento da seleção dos machos jovens, observe-se a conformação do sistema reprodutivo e membros locomotores. Após o iniciar do tratamento dos machos para a coleta, o veterinário deve acompanhar sessões de treinamento e realizar os exames dos primeiros ejaculados, coletados, decidindo a entrada ou não do macho no plantel. A decisão errada pode comprometer não só a produção, mas também a qualidade das doses destinadas ao campo. Após o macho ser admitido, os exames devem ser mantidos periodicamente, pois um único exame endológico não é suficiente para determinar a capacidade produtiva e fecundidade desse macho. A motilidade indica o número de espermatozoides móveis presentes no ejaculado. Ai, olha o galo!